Quando nascemos, ganhamos um nome e, ao longo da vida, um número do registro geral e o cadastro da pessoa física. Mas o que muitos não dão a atenção é que esses 3 dados são muito importantes na conquista de um sonho. 63 milhões. Esse é o número de brasileiros que entraram em 2022 na inadimplência. E segundo o mapa da renegociação e dívidas no Brasil, significa que cada consumidor deve em média R$ 4.000, ou seja, 3 vezes o salário mínimo. E eu estava 7 anos com o nome sujo. Uma dívida 7 anos. Que eu não tinha condições de pagar, virou uma bola de neve. E quando eu comecei a fazer o pacto esses 2 anos atrás, a dívida estava em torno de 150 mil. E aí eu fui na fé tentar resolver o problema. Quando eu cheguei no banco, a dívida tinha dobrado. Dobrou, simplesmente dobrou a dívida. 300 mil. 300 mil reais. Então, nesse último ano, Deus me deu uma direção, abri a minha empresa, Deus me deu condições de poder negociar e pagar essas dívidas. Então, hoje, posso dizer que eu tô com o nome limpo, 7 anos com o nome sujo, agora com o nome limpo, né? Pagou a dívida. Paguei a dívida, com uma direção de Deus. Lições que milhares de pessoas já sabem e aplicam na vida. Vir às reuniões, ouvir e obedecer. É degrau por degrau, porque se a gente pular um degrau, uma hora a gente vai ter que voltar naquele degrau que a gente pulou. Porque a gente tem que adquirir experiência, né? Tem que passar pelos desertos, passo a passo. E eu sei que é só o começo. Você também pode recuperar a credibilidade e o bom nome no Congresso para o Sucesso. Olá, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Olha o meu peitoral do juízo aqui. Você já acompanhou essa matéria que mostra, que fala o quanto Deus ele nunca mudou. Ele quer te conduzir, ele quer abençoar o seu dia a dia, a obra das suas mãos. Ele quer te dar direção, ele quer te iluminar. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer o que as pessoas do passado faziam. Elas iam buscar a Deus, a direção dele. É isso que você precisa, meu amigo e minha amiga, para poder mudar essa situação que você está vivendo hoje. Você acompanhou a matéria. Tira esse resto de ano para colocar a sua vida em ordem. Não fique escutando o que os outros dizem, não. Vem ouvir o que Deus tem a dizer para você. Segunda, 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Eu vou colocar agora as histórias, os depoimentos de pessoas que estavam ouvindo a rádio, assistindo pela TV e tomaram a decisão de vir aqui lutar. Acompanhe. Quando eu cheguei aqui, eu sempre tive a profissão de pintor, carpinteiro, pedreiro. Então, eu tive portas abertas dentro dessa área da construção. Só que Deus me abriu uma nova oportunidade de eu poder trabalhar na área de tecnologia. Então, eu comecei a escrever, fiz projetos e tal. E eu comecei a progredir com isso. Tive portas abertas, participei de editais e comecei a ter esses passos adiante. Só que aconteceu que quando eu tive uma oportunidade de entrar dentro de uma empresa, que é a CAT, que é a maior de tecnologia aqui, eu recebi a oportunidade e não dei valor. Eu acabei passando, acabei perdendo e eu pedi para Deus para que Ele pudesse me dar novamente a oportunidade e justamente eu consegui. E também eu consegui um trabalho de pintura dentro da área de tecnologia, então eu vou poder muito mais estar interagido e perto com o pessoal. Sim. E poder estar levando esse trabalho adiante. Porque da outra vez eu tinha perdido, mas agora voltando, entendendo que realmente tem a ver com o que eu gosto de fazer, eu acabei recebendo essa porta aberta através do pacto, eu creio que vem daqui, sim. Dá certo? Sim, Senhor. Muito mais vai vir. Amém, glória a Deus. Abençoe, tá? Obrigado. Então, eu estou vindo no Congresso sem falhar, né? Já vai fazer 3 anos que eu não falho no Congresso. Estou vindo toda segunda-feira, pegando a visão, pegando a direção. E um dia desse eu falei assim, agora eu vou voltar a trabalhar na área que eu sempre trabalhei quando eu morava na minha terra, né? No Rio Grande do Sul. Então, comecei a trabalhar aqui, fechei meu primeiro contrato, R$280. Foi meu primeiro contrato que eu fechei com uma empresa. E fui trabalhando, agora essa semana, já se passou, né, um tempo, já essa semana eu fechei com um dos maiores milionários aqui de Florianópolis, né, que tem uma mansão no Cacopé, a gente está reformando a mansão dele todinha. A casa dele é avaliada em 12,5 milhões. E a gente pegou esse contrato. E a gente tá fechado com ele, vai reformar toda a residência dele na parte externa. Quer dizer, Tiago, se a pessoa vem, obedece, escuta e pratica, Deus abençoa ela. Né? O segredo, né, pastor, a pessoa, não é só ela vir e ouvir.
Ela tem que tomar 2 rumos, né? Ela tem que ouvir e praticar, e o outro rumo é aquilo que o homem de Deus fala no altar. Ela tem que fazer. Se ela pegou um envelope para fazer um voto, ela tem que cumprir. Não é só o fato de dizer eu vou fazer um voto. Ela tem que cumprir e honrar aquilo que ela prometeu. E isso que eu tenho feito, Deus tem honrado. O peitoral do juízo o ano todo é obedecer. Eu obedeci, comecei na Bíblia, vim o ano todo, os 3 anos que esteve na Bíblia, vim, não faltei. Agora no peitoral de juízo não falta uma segunda-feira. Hoje eu estava moído, até falei para minha esposa, estou muito cansado, mas vamos embora. Trabalhei esse final de semana todo, né, para poder cumprir que nem o senhor falou com a palavra, né, para poder cumprir a palavra com meus clientes, entregar no prazo, e a gente está na guerra e Deus está abençoando. E muito mais vai vir. Graças Pode ter certeza disso. Amém. Tá bom? São muitos os caminhos para se chegar ao sucesso. Formação acadêmica, especialização, ascensão profissional, investimentos financeiros. Mas nem sempre isso tudo basta. Há quem confie somente nas diretrizes da força do braço ou na mentoria de terceiros. Nadam entre os tubarões, mas morrem na praia. Contudo, só uma direção é capaz de revolucionar a vida financeira, cujo propósito é erguer do pó o necessitado e exaltá-lo entre os homens, através da fé sobrenatural. O peitoral do pacto é o artefato que simboliza essa conexão e acesso à direção de Deus. Elemento que traz poder, força e resposta àqueles que o recebem. Venha receber o peitoral do pacto, o artefato sagrado que vai lhe trazer as respostas que você tanto tem buscado, na maior palestra de prosperidade do mundo. A senhora, o senhor, você que me acompanha agora de qualquer lugar, terminando a última reunião do dia, eu juntamente com o pastor Odoni, com o pastor Elias, nós temos ido ao topo do monte, orar por todos. É um sacrifício, é um empenho da nossa palavra. Por você que está desesperado, por você que precisa só que uma porta de trabalho se abra, por você que está acabando tudo de comer aí na sua casa. Você perdeu o emprego, você está passando uma situação difícil. Mas eu quero dizer para você que você pode sair dessa situação através da fé. Não há mal que dure para sempre. Segunda-feira escolhe um horário, 7, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19. Vem lutar, porque se você lutar, você vai vencer. Acompanhe agora o Momento Empresarial, daqui a pouquinho voltamos. Momento Empresarial. Meu nome é Márcia Reis, eu sou de Tubarão, Santa Catarina, sou empresária. Hoje com 3 empresas, temos 3 empresas, 2 no Brasil e uma na Argentina, onde eu estou hoje a trabalho, gravando esse vídeo. E a minha vida, quando eu cheguei na Universal, eu estava totalmente endividada, sem perspectiva nenhuma. Trabalhava de funcionária numa empresa, onde a minha renda não era suficiente para manter os nossos custos. E eu conheci o congresso da segunda-feira, o pacto com a palavra, e eu fui aprendendo com os homens de Deus a colocar em prática aquilo que Deus tinha na palavra dele. Aprendendo a obedecer, aprendendo a ter uma nova visão das coisas de Deus. E tomei esse pacto para a minha vida como parte da minha empresa. Aí, constituindo a empresa, junto veio o pacto. E até hoje, isso já passa de 10 anos, até hoje eu não falto a uma segunda-feira, não importa onde eu esteja. Agora estou na Argentina, participo na Argentina, se estiver fora da minha cidade, do meu estado, do meu país, mas eu não posso deixar de estar na segunda-feira, que é onde eu recebo a direção de Deus para seguir com os nossos projetos e para que eles venham ser bem-sucedidos. Segunda-feira nós vamos abençoar todos aqueles que têm funcionários. Você é um empreendedor? Segunda-feira nós vamos colocar as mãos sobre a sua cabeça, abençoar, passar essa bênção para você. Você precisa de uma vida abençoada, de uma vida de qualidade, para você ter condições de abençoar outras pessoas. Você tem esse desejo de abençoar, de ver as pessoas bem? Segunda-feira esteja conosco. Escolhe um horário, 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15
e às 19 horas. Vamos agora colocar mais depoimentos, mais histórias de pessoas que chegou aqui passando por lutas, pegou seu peitoral do juízo e venceu. Como é que é o nome da senhora? Vanessa. Vanessa, quando você chegou aqui no congresso, segunda-feira, peitoral do juiz, pacto com Deus, como é que estava a sua vida? Não que tivesse ruim, mas estava acomodada. Eu e minha esposa, a gente é muito trabalhadora, a gente sempre trabalhando, sempre lutando. Desde quando eu frequento a igreja, sou fiel há 19 anos. Então, Deus sempre foi abençoando, mas chegou numa fase que a gente se acomodou, né? Que para nós estava confortável. Não, tem uma casa, tem um carro, a gente trabalha, né? Uma família abençoada, então tá tudo bem. A gente... ficou ali acomodado, digamos assim, né? Não saía dali. Então, eu comecei a frequentar, porque até um tempo eu tinha parado de frequentar. Porque tá tudo bem, mas pode melhorar, pode estar muito melhor, a gente pode glorificar Deus através da nossa vida financeira, né? Então, comecei a almejar isso e comecei a frequentar o congresso. Desde quando eu comecei a frequentar o ano passado, Deus só tem abençoado, tem acontecido coisas, né, melhores, maiores. Coisas boas, né? Coisas boas. Assim, pastor, eu sempre tive um sonho de ir para Israel, né? Isso era um meu sonho, assim, que fazer a viagem dos meus sonhos desde quando eu me converti. Então, eu acredito que para muita gente é assim, né? Quando se converte, é um sonho ir para lá, conhecer a Terra Santa. E eu consegui realizar esse sonho graças a Deus. Então, além de ir para lá, eu fui para Dubai também, fiquei uns dias lá. E só tem acontecido coisas boas. O meu esposo, ele tem um trabalho fixo, né, onde ele é registrado, mas fora isso, ele tem visão de crescer. Ele começou assim, Deus deu uma direção para ele, né, através da minha fé de eu frequentando, Deus dando a direção, porque eu peço para Deus abençoar a vida dele também. Então, Deus deu uma direção para ele abrir uma empresa. Então, ele é síndico profissional, ele é síndico, inclusive, do nosso condomínio e presta serviço para outros condomínios, porque ele é tão bom naquilo que ele faz que as pessoas procuram ele para ajudar os outros síndicos. Então, ele dá esse suporte e ele recebe para isso. Vanessa, existem pessoas agora te assistindo, ouvindo você pela rádio, que está sem direção, desempregadas. Pessoas que estão falidas, perdeu tudo. Nessa pandemia, por exemplo, a pessoa perdeu muita coisa. Se ela vier e fizer o que você fez, obedecer, usar a fé dela, o Deus que te abençoou, abençoa ela também? Com certeza, pastor, eu não tenho nem dúvidas, porque assim, falando da pandemia, em meio à pandemia de lá para cá, eu trabalho também, eu sou supervisora numa escola privada, já trabalho lá há 10 anos, e recebo comissão e tudo mais, né, pelo que eu faço. E assim, Deus tem suprido todas as necessidades, além do que eu esperava ainda. Sim. Então, em época de pandemia, que muitas empresas faliram, fecharam, infelizmente, né, muitas pessoas perderam o emprego, a renda delas. Aí foi onde eu mais fui abençoada, porque aí foi onde eu comprei a minha viagem, né, e fui pagando. Era para eu ter viajado ano passado, por conta da pandemia foi cancelado e eles remarcaram para esse ano. Sim. Então, não deixei de pagar nenhuma das minhas contas, pelo contrário, esse ano a gente reformou o nosso apartamento, a gente conseguiu reformar, né, umas coisas que a gente queria já há um tempo atrás. Então, tudo isso em meio à pandemia. Deus só tem abençoado, aberto as portas, e eu tenho certeza que a pessoa fazendo o que a direção que Deus dá, né, vindo no congresso, Deus vai, a mesma coisa que aconteceu comigo vai acontecer com elas. Nossa, até melhor, né? Então, legal isso aí. Eu não tenho dúvidas. Que o melhor aconteça com elas. Sim, eu tenho certeza, porque Deus, ele é fiel e ele não desampara. Eu quero dar um recado importante agora para você que está acompanhando o testemunho da Vanessa. Um dia a Vanessa veio. E hoje ela está aqui dando testemunho. O próximo testemunho vai ser o seu, quando você vier também. Que Deus te abençoe, Vanessa, que aconteça muito mais na sua vida. Amém. Qual o nome da senhora? Casey. Casey, fazendo o congresso, o uso do peitoral do juízo, o que Deus fez na sua vida? Eu vim, né, e peguei o peitoral, fiz o propósito, né,
Então, eu estava desempregada fazia um tempo. Eu conquistei meu emprego, conquistei outro, só que o outro que eu conquistei não estava muito me agradando. Sim. Então, eu peguei e falei para Deus, disse, Deus, não estou satisfeita. Aí eu pedi uma resposta para Ele. Na outra semana, Ele me deu uma direção e aí eu larguei esse emprego que eu tinha. Não estava satisfeita. A oração a senhora fez aqui no altar segunda-feira? Fiz. E aí ele me deu uma direção, foi que eu deixei esse emprego e comecei a fazer minhas vendas. E aí eu comecei a arrebentar. No mês que eu tinha feito, faltavam 15 dias para terminar. Sim. Eu já havia ganhado o dobro do que eu ganhei os outros 15 dias no outro emprego. O dobro? Isso. E no outro mês seguinte, eu já vendi o dobro do que eu já tinha vendido. E no outro, o dobro, sempre ali no dobro. E tá uma bênção, tá arrebentando, tá dando tudo certo, tem. Agora, aquele período que a senhora ficou desempregada, foi quanto tempo? Foi meses? Como é que foi? Eu fiquei quase um ano desempregada ali. Quase um ano? Quase um ano, sim. Quase um ano parada? Sim, por conta da pandemia e tudo mais, estava bem difícil as coisas. Eu tinha vindo de outro estado, então estava bem difícil. A senhora veio de onde? Belém do Pará. Belém do Pará. Iniciou o congresso depois de um ano desempregada. Exatamente. Porta se abriu e está prosperando. Amém, para a glória de Deus. O que a senhora tem a dizer a quem está assistindo o programa, quem está ouvindo pela rádio? O que a senhora tem a dizer a essa pessoa que está desempregada? Que ela venha, que ela tenha fé, que ela pegue ali firme, obedeça, porque o segredo, pastor, é a obediência. A gente tem que pegar a direção que vem do altar e obedecer. Obedecer confiando em Deus. E ali ele vem, ele dá a direção e as coisas vão acontecendo. Amém. Deus, ele é fiel. Para ou continua? Sempre continua. Deus te abençoe, é só o começo. Amém. O poder para direcionar e transformar o fracasso em sucesso, revelados em um único elemento. No Congresso para o Sucesso. Prepare-se. Você que precisa de uma direção divina, de um socorro. Você que diz assim, olha, a minha vida financeira virou uma rotina. Eu saio de uma conta, eu entro em outra. Eu trabalho para isso. É um círculo vicioso. Eu não consigo sair do vermelho, das dívidas. Minha vida financeira está toda amarrada. Eu quero falar com você. Deus te dando uma direção. Deus te iluminando. Você vai conseguir começar o seu próprio negócio. Mas eu comecei e quebrei. Tudo que você precisa, tudo que você mais necessita é que Deus te abençoe. Uma vez Ele abençoando, você vai recomeçar e vai dar certo. É uma das coisas que você aprende aqui no Congresso. Se animar, se levantar, se reerguer e dar a volta por cima. Eu quero que você acompanhe agora a história desse vencedor do Congresso, esse depoimento com a nossa repórter, e daqui a pouco eu volto. Hoje a gente conversa com o Rogério, que é empresário, mas antes do pacto trabalhava como vendedor ambulante. Rogério, bem-vindo e conta um pouquinho pra gente, por favor, como é que aconteceu essa transformação na sua vida? Quando eu cheguei no Congresso do Sucesso, eu estava devendo muita jota, uma falência, e eu era vendedor ambulante. Aí vendendo no trem, as pessoas zombavam, porque eu vi muitas falências, mas sempre acreditando, né? Comecei a fazer o Congresso do Sucesso. Todas as segundas-feiras eu ia, aí comecei vendendo no trem, arrumei R$300, comecei a comprar maquiagem, e comecei a vender maquiagem. E com R$300 eu fui e comecei a vender maquiagem no trem. Aí eu vi que esse ramo estava crescendo muito no mercado. Quando eu fui ver, aí já estava dominando o mercado de maquiagem. E aí eu fui e montei uma franquia, um nome muito forte que dominou o mercado. Aí cheguei numa falência, sabe, devendo muito de aluguel, pagava R$300 de aluguel, não conseguia, água, luz atrasada, nada dava certo, só fracasso. Ou seja, o pacto te deu o direcionamento que você tanto precisava? Muito direcionamento. E como é que você se sente diante de todas essas transformações na sua vida? Hoje, pela graça de Deus, aquelas humilhações que as pessoas olhavam, só me humilhavam, hoje eu posso levantar a mão do céu, andar de cabeça erguida, paguei todo mundo que eu devia,
temos várias casas, casa de aluguel, a gente tem muitas casas. Compramos uma casa no condomínio muito famoso aqui na cidade. Carro zero, hoje nós compramos o carro que nós quiser, come o que nós quiser. Só vivia de imitação, sabe? Dava uma coisa que estava louco. Hoje eu posso ir nos melhores restaurantes, posso comprar o carro zero que eu quiser, compramos carro zero, estamos comprando outro carro zero agora. E já perdi as contas quantas casas eu tenho de aluguel. Tá certo, Rogério. Obrigada por conversar com a gente e nos trazer essas transformações que aconteceu na sua vida através do pacto com a palavra. Eu te aguardo aqui segunda-feira para lutar. 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Em um desses horários, você vai estar aqui, vai pegar o seu peitoral do juízo, aqui, ó, e vai começar essa reviravolta que você tanto precisa. Avenida Mauro Ramos, 1310. Como sempre, eu finalizo esse programa comentando a respeito da concentração de fé e milagres aos domingos. O ponto de encontro das famílias catarinenses tem sido aqui o nosso templo maior. Acompanhe o momento do clamor e que Deus abençoe. Nós consagramos essa água em nome de Jesus. Beba agora da água com fé. E receba as 7 orações. Em o nome do nosso Senhor Jesus, meu Pai, nós levantamos o nosso rosto aos céus agora e pedimos ao Senhor a bênção, pedimos ao Senhor, meu Deus, a prosperidade que o Senhor promete na sua palavra. O Senhor disse que o Senhor veio trazer vida e vida com abundância. Então estenda as tuas mãos agora e que essa água, meu Deus, dentro dessa pessoa arranque todo desânimo, toda tristeza, toda preocupação, e que a mente dessa pessoa se abra para que o Senhor possa, através dela, prosperá-la. Meu Deus, e que através da fé haja libertação. Toda influência do diabo caia por terra dos caminhos dela, da vida, da família, aonde houver uma atuação do mal. Que o Senhor agora envie o teu poder para quebrar a maldição, para arrancar, meu Deus, agora, em nome do Senhor Jesus, daquela casa, o espírito da contenda, das brigas, dos vícios, das maldições. É o que nós determinamos por meio da fé, a libertação desta família, em o nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor por esses problemas, meu Deus, antigos, problemas crônicos, aqueles problemas que vai e volta. Meu Deus, eu apresento ao Senhor agora a vida, o impossível deste povo em tuas mãos. Faça aquilo que nós não podemos fazer. Trazemos até o Senhor, meu Pai, essas situações, causas difíceis, causas impossíveis, apresentamos neste momento em teu altar, meu Pai. E que o teu poder penetre, meu Deus, no corpo dessa pessoa que não tem dormido direito, se alimentado direito, por conta dessa doença, dessa gastrite, dessa úlcera. Que este tratamento que ela bebeu seja um remédio do céu, limpando este organismo, arrancando esse vírus, essa bactéria, esse mal generalizado do corpo dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. E que os projetos, meu Deus, da vida econômica dessas pessoas se realizem, porque a tua palavra, se projetas alguma coisa, sairá bem. E que a tua luz, meu Deus, venha brilhar sobre a vida econômica, sobre uma porta de emprego que se abre agora, sobre contratos que são fechados agora, em o nome do nosso Senhor Jesus. Esse casal, meu Deus, que está aqui hoje nesta manhã, que precisa tanto, meu Pai, se ajustar, se adequar um ao outro e não estão conseguindo fazer isso. Que o Senhor Espírito Santo, que é o Espírito do amor, venha agir neste casamento. Os solteiros, os jovens, meu Pai, que estão aqui, que precisam aprender esse amor inteligente, que o Senhor os ensine, que o Senhor venha nesta manhã ajudá-los, meu Deus, na vida amorosa, em nome de Jesus.